abençoe os irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria, uma honra nós estarmos aqui com mais este programa Jovens Destemidos. Amém. Nós agradecemos a Deus por Ele ter nos guardado até aqui, ter nos abençoado. Mais uma vez nós estamos aqui com mais um programa. E neste programa nós estaremos dando a continuidade sobre o nosso tema. Os irmãos que vêm acompanhando sabem que nós estamos falando do tema As Influências Trazidas pelo Mundo e a Porta de Escape. E o nosso subtítulo deste programa é Os Entretenimentos de Satanás. Nós gravamos, se eu não me engano, foi 4 programas que nós gravamos. No primeiro nós demos uma introdução, o que eram as influências, o ponto que nós íamos trazer para os irmãos. Nós gravamos 2 programas falando uma influência de homem sobre o outro. No programa passado nós falamos os entretenimentos de Satanás, como ele vem tentando cegar as pessoas através de jogos, de filmes, para que as pessoas elas percam seus tempos nessas coisas, para que eles percam. Nós citamos aqui até sobre o trem, né? Que o trem está passando e o que Satanás ele quer fazer é entreter o povo para que eles percam o trem de volta para casa, para regressar ao lar original, né? Então, nós agradecemos os irmãos que têm nos ajudado em oração. Hoje nós estaremos neste programa, é o último programa sobre este tema. Nós agradecemos aos irmãos pelas orações, porque nós sabemos que não é fácil estar aqui ministrando, porque o pregador ele sabe que quando ele ministra algo, Satanás ele está lá fora para nos atacar sobre aquilo que nós falamos. Então nós sabemos que não é fácil. Nós agradecemos pelas orações dos irmãos, que se nós chegamos até aqui, foi através das orações dos irmãos que tem nos fortalecido, né? Agradeço cada irmão também que tem dado seu comentário aí nos vídeos. O irmão João sempre olhamos no final, né, dos vídeos, nós olhamos os testemunhos dos irmãos. E nós estamos aqui não para engrandecer o homem, mas para mostrar o quanto Deus é maravilhoso. E nós agradecemos a Deus e agradecemos aos irmãos. Então vamos dar sequência aqui neste nosso último programa. Eu passo a palavra para o irmão João para ele dar a sua saudação aos irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Para mim é um grande privilégio estar mais uma vez aqui, ministrando sobre esse tema, desmascarando Satanás, podendo de alguma forma, através do Espírito Santo, ajudar os irmãos, mostrando essa porta de escape, que é essas coisas que nós temos falado, esses tipos de influência, esses meios que Satanás tem usado, são os meios que Satanás ataca jovens, crianças, velhos, idosos, e o Espírito Santo está aqui para nos livrar de todos esses problemas. Eu agradeço pelas orações dos irmãos, pelos comentários, pela audiência dos irmãos. Isso tem nos ajudado e tem nos fortalecido. Como o Rafael falou, Satanás tem nos atacado muito quando nós entramos nestes temas, quando entramos nesse terreno, ele nos ataca, mas creio que as orações dos irmãos, as orações dos santos têm nos ajudado até aqui. Vou falar para o Rafael. Amém. Então vamos ler nossas escrituras bases que nós usamos neste programa, neste tema, né? Que a primeira está em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Diz assim: Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Bom, João? Vamos ler agora em Salmos 27, no versículo 5. Diz assim: Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Amém. Então no programa passado nós mostramos para os irmãos os meios que Satanás ele usa para entreter o povo. Nós vimos que não é apenas jovens com quem ele trabalha, mas todas as classes de pessoas. Não existe apenas entretenimentos para jovens, mas para todas as classes, seja criança, jovem, ancião, mãe, pai de família. Mas Satanás tem um entretenimento para cada pessoa. E nós vimos que Satanás ele tem, através de jogos, de filmes, tem entrado na mente das pessoas e tem usado as pessoas e tem entretido elas, como nós falamos aqui, né, para elas não reconhecerem o dia e a hora que nós estamos vivendo. Porque nós estamos aqui no programa passado que Satanás, ele sabe que seu tempo está acabando, então ele tem que fazer uma obra rápida, ele tem que ser o objetivo que ele faz. Então nós até citamos que Satanás ele não é não é burro, ele elabora muito bem as suas armadilhas
porque ele vem para tragar os filhos de Deus, para tragar o povo, para levar ao seu mundo de jogos, este mundo no qual nós falamos, né? Eu quero apenas ler um parágrafo para nós darmos início aqui, que está na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. No parágrafo 213 e 214 diz assim: personificação vem pela televisão. A moral, não há mais nenhuma moral nisto. Mulheres se vestindo mal, vem pela televisão. Todas as espécies de personificações das pessoas más de Hollywood. Toda espécie de coisas, moda, tudo no fim. A educação está no fim, a política está no fim, a guerra está no fim, a civilização está no fim. Todas as coisas estão no fim. O que podemos fazer então? O que está próximo? Nós estamos no fim de todas as coisas. Então, os irmãos se atentem aqui, que nós falamos no programa passado, que um dos entretenimentos que Satanás vem para cegar e entreter o povo é a televisão. E o profeta diz que se ele tivesse uma televisão em sua casa, ele quebraria. E nós sabemos que há muitos crentes. Nós não estamos falando aqui apenas do mundo lá fora, mas nós estamos falando de coisas que ocorrem dentro da igreja. Muitas pessoas trocando, nós até estamos no programa passado, trocando uma vida de oração, trocando o seu tempo de estar em companheirismo com Deus, estando em companheirismo com Satanás, achando que está tendo companheirismo com Deus, né? E o profeta diz aqui, né, no início do parágrafo que eu li, que as personificações vêm pela televisão. Nós citamos aqui, se não me engano, no primeiro programa, que nós vivemos numa era das informações, onde nós temos mídia para todos os lados, ainda mais neste tempo de pandemia no qual nós estamos vivendo, que se nós formos ficar olhando para o que passa na televisão, nós só vamos ver morte, nós só vamos ver desgraça caindo sobre a terra, mas nós não vamos ver nada de bom lá. Nós estamos aqui, tudo que nós ouvimos, olhamos, aquilo gera uma influência dentro de você. Então, se você ficar na televisão ouvindo que a mídia fala, nós vemos que não tem mais saída. Hoje, pela manhã, eu estava escutando uma mensagem do pastor Vanderlei Vilaça, né? E ele disse algo muito importante que me impactou muito, que as pessoas elas estão vivendo mortas. As pessoas elas estão saudáveis e estão doentes ao mesmo tempo. Porque pessoas que ficam na televisão olhando para o que a mídia fala, no programa, se não me engano, Demonologia e Estado Físico, nós citamos aqui que a pessoa, eu acho que até eu citei, né, que as pessoas, às vezes, elas nem estão doentes, mas ela começa a olhar para a mídia e ela começa a colocar em sua mente que ela está com um problema de saúde e aquilo vai gerando algo dentro dela até que ela se torna aquilo que ela ficava pensando, né? Então, isso é algo muito sério, porque quando você está assistindo um filme, assistindo uma televisão, você não está apenas assistindo ali, você sai dali, você esquece aquilo. Mas ali é você tendo companheirismo com Satanás. Satanás falando diretamente com você através daquilo. Então, tomemos muito cuidado com essas coisas e que Deus nos ajude, né? Eu passo a palavra para o Monjão, para ele dar prosseguimento. Isso que nós estamos falando, como o Ramon falou, é muito importante, pois quando nós estamos entretidos com essas coisas, porque o que Satanás ele quer nos deixar tristes, ele quer roubar nosso tempo, ele quer que nós não demos tempo para as coisas que são proveitosas, as coisas de Deus. Então ele vem para uma forma que nós achamos tão bonitinho, como falamos no programa passado, quando nossos avós contavam que eles viam coisas em fazendas. Aquilo lá era Satanás querendo ter companheirismo com as pessoas, só que o que acontecia? As pessoas fugiam, as pessoas ficavam com medo. E ele viu que aquela forma ele não podia ter companheirismo com as pessoas daquela forma. Então por onde ele vem? Daquela mesma forma, só que agora em um filme. Um filme onde as pessoas veem monstros, veem demônios e elas não sentem medo. Às vezes acham até bonitinho certas coisas, mas na verdade ali Satanás tendo companheirismo com as pessoas. E quando nós estamos na frente de uma TV, nós ficamos hipnotizados, como nós falamos, né? É feitiçaria, nós ficamos hipnotizados, e quando vemos, perdemos 4, 5 horas, perdemos o nosso dia inteiro, perdemos o nosso tempo com esses entretenimentos que estão nos levando para onde? Estão querendo puxar-nos para o inferno.
mas Deus ele tem nos dado uma porta de escape. Mas para nós prosseguirmos aqui, vamos ver aqui em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 5, no versículo 25, diz assim: Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Nós, nesse programa, queremos entrar nessa linhagem de Daniel, na escritura da parede, vamos nos basear até pela mensagem na escritura da parede, que se enquadra muito nos tempos de agora. Pois nesse tempo o rei Belsazar ele fez um banquete, ele convidou seus súditos, e eles começaram ali a se entreter, eles começaram a brincar com os utensílios sagrados do Senhor, todos entretidos. Mombrana, na mensagem, ele chega até a falar que Belsazar era como Elvis Presley, né? E nós podemos trazer para os dias de agora como essas grandes estrelas de Hollywood, como essas grandes influências do mundo, todos entretidos ali. Só que uma mão vem e escreve Mene, Mene, Tekel e Parsim. Uma mão vem e faz uma escritura na parede. Eles são julgados. Naquele momento eles foram julgados. Naquele momento em que eles estavam todos entretidos, um cerco estava se fazendo, os sírios estavam fazendo um cerco em volta daquele lugar. E a mesma coisa hoje, quando nós estamos entretidos, um cerco está se fazendo. Satanás vai fazendo um cerco, pois a escritura já está na parede. O mundo já foi julgado. Todas as coisas foram julgadas. Então nós estamos dentro de um cerco quando estamos dentro dessas influências. Mas eu quero ler um parágrafo aqui, na mensagem Testemunhas, no parágrafo 55. Mombrana diz assim: Houve um povo certa vez, os judeus, da tribo de Judá, de onde obtiveram seu nome, porque eles não andaram segundo as ordens de Deus, não guardaram seus mandamentos. Deus chamou o rei Nabucodonosor para entrar e levá-los lá para a terra da Babilônia. Muitos de nós recordamos a velha história famosa de como eles penduravam as suas harpas no salgueiro chorão e não podiam cantar os cânticos de Sião. Toda sua vitória estava perdida, não porque Deus queria tirá-la deles, mas por causa de seu pecado, os separou de Deus. Então estes irmãos que se afastaram da terra prometida lá na Babilônia, foram levados porque os seus pecados os haviam separados de Deus. E eu sou apenas o suficiente antiquado para crer nessa noite isto, que quando a igreja ou qualquer indivíduo começa a brincar e flertar com o mundo, você terá a mesma experiência, se afastando de Deus, se afastando da verdade, e eu creio nisso, e eu sei que é verdade. Observe como o Brana fala. Aqueles crentes, eles tinham seu companheirismo com Cristo, eles cantavam, eles estavam em uma vida consagrada, porém eles começaram a se desviar dos mandamentos do Senhor, se desviar da palavra, entrar no seu próprio intelecto, se desviar das coisas que os trariam proveito e que Deus faz. Deus chama Nabucodonosor e eles são levados como cativos. Então eles ficam na terra da Babilônia, são escravizados. Observe, não é a mesma coisa? Nós fomos levados cativos para essa terra da Babilônia, que é hoje. Mas da mesma forma que aqueles cristãos, quando eles se afastaram, eles foram levados, eles ficaram cativos. Dentro daquela Babilônia haviam Daniéis, haviam Sadraque, haviam Mesaque e Abidnego. E observe, dentro daquela Babilônia, Belsazar ele vem e faz um banquete e convida os seus súditos. Então eles são entretidos ali. E para continuar, Mombrana diz assim, na mensagem A Escritura da Parede, no parágrafo 70. O irmão Brana ele vem explicando ali, ele mostra quando aquela escritura é feita na parede. No parágrafo 70 ele diz assim: Bem naquela mesma hora, deixe-me dizer primeiro, quando eles estavam ali de pé, observando aquela escritura na parede, mal sabia ele que nas portas, naquele momento, os soldados haviam morrido. E os soldados estavam nas ruas, matando os guardas do palácio, e eles estavam nas escadas, e aquelas mulheres de pé ali, longe de seus bebês, longe de seus esposos, de suas esposas, todos os bêbados, ouvindo algum tipo de dança moderna e se comportando daquela forma. E os soldados estavam nas escadas. Em poucos minutos, o rei seria executado. Todo aquele grupo de homens bêbados seria executado por uma nação ímpia, possessa pelo diabo. E as mulheres teriam suas roupas rasgadas, jovens, e todas seriam desonradas na rua. Então seriam pegas pelos saltos e arrebentariam suas cabeças nas muralhas e abririam cortando-as em pedaços depois de terem vivido com elas em concupiscência.
Aqueles soldados loucos, bêbados, estavam às portas, pois eles haviam sido pesados na balança e haviam sido achados em falta. Observe, o significado de Mene, Mene, Tekel, Farsim, a interpretação que Deus deu daquilo foi: contou Deus o teu reino e deu cabo a ele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, dado em medos aos medos e persas. Observe, pesados fostes na balança e achados em falta. O mundo já foi pesado na balança e já foi achado em falta. Irmãos, observe, não vamos para esse banquete de Belsazar, pois o mundo já foi julgado, o cerco já foi feito, o julgamento já está começando. O caminho que os entretenimentos que o mundo está nos proporcionando, o caminho que os jogos estão nos proporcionando, o caminho que o mundo está nos proporcionando é o inferno. É a morte. Da mesma forma que aqui aquelas mulheres morreram, foram desonradas em suas ruas, é a mesma coisa hoje, isso está nos levando à morte. Já foi julgado. Por que nós vamos para esse banquete de Belsazar quando temos as mensagens, quando temos a palavra aberta, quando sabemos, quando vimos os nossos nomes escritos no livro da vida? Por que iremos para esses entretenimentos? Para quê? É algo bonito, como nós falamos. Nós vemos um jogo, nós vemos um filme falando, nossa, que bonito, não tem nenhum problema, mas aquilo está tomando seu tempo. Da mesma forma que aquelas pessoas estavam naquele banquete, não tem problema, estamos aqui nos divertindo, mas os sírios já estavam matando pessoas ali. Da mesma forma, quando nós estamos jogando, Satanás ele vem matando, até nos tragar totalmente. Observe, irmãos, fiquemos atentos, às vezes nós achamos, nossa, são coisas bonitas, não tem problema, mas há um cerco ali. E o único caminho que isso vai te levar é para o inferno. Irmãos, a porta de escape é o Espírito Santo. Nós falamos no primeiro programa. Como podemos adquirir o Espírito Santo? Busque mais dele. Amém. Busque mais dele, leia mais. Busque mais, ouça hinos espirituais. Não troque isso por jogos, por filme, por entretenimentos, porque o único caminho que isso vai te levar ao inferno. Nós vemos, às vezes o ser humano ele é comodista. Por exemplo, o coronavírus, quando saiu, todos ficaram com medo, pessoas se reconciliaram, mas de uma certa forma eles se acomodaram com aquilo e depois voltaram para as suas velhas tradições. É a mesma coisa, nós vimos o julgamento começando, nós vimos todas as coisas acontecendo, profecia se cumprindo. Não vamos entrar nesse comodismo, sejamos atentos, em desespero, pois em qualquer hora esse trem vai partir. Em qualquer hora nós falaremos a última vez sobre o rapto, porque ele vai acontecer. É algo real. Não vamos perder nossos tempos com entretenimentos, porque algum dia você pode estar entretido e Los Angeles afunda e tudo acabou. Não perca seu tempo com essas coisas. Busque mais do Espírito Santo, porque o único caminho disso é o inferno. Volta a palavra para o irmão Rafael. Muito bem, irmão João, muito bem colocado, né? Esse ponto de vista que o irmão trouxe. Nós vemos que Daniel ele era um exemplo de jovem. Nós podemos até conectar isso com as nossas vidas, porque Daniel estava ali naquela, como que é o nome esqueci, não veio a memória. Estava ali Babilônia? Na Babilônia, o rei Belsazar ofereceu muito banquete para ele, mas ele rejeitou aquele banquete que o rei havia preparado para ele. Ele preferiu ficar com a palavra, né? Da mesma forma somos nós jovens, que o mundo tem oferecido muitas coisas para nós, Satanás tem oferecido muitos entretenimentos, mas nós rejeitamos isso, nós preferimos ficar com a palavra, porque a palavra é o único que traz vida eterna para nós, né? Eu quero ler um parágrafo aqui, está na mensagem da Escritura na parede, né? Continuando na linha como o João trouxe aqui, diz assim: chegará o dia em que você o chamará. Talvez você não tenha acomodações para ele em sua casa. Você está muito ocupado assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, participando de festas de rock and roll, mas chegará a hora em que você chamará por ele, é certo. E lá no parágrafo 73 o profeta diz assim, ó: nós já fomos muito às festas, já vadiamos muito no pecado. A igreja está tão adormecida que ela não importa mais com as reuniões de oração. Eles estão indiferentes. Eles realmente levantam a voz contra o verdadeiro e real Espírito de Deus vivo. Eles não o querem. Eles estão tão dominados, tão bem vestidos.
eles não têm nenhum tempo para as reuniões de oração, eles estão nas televisões, nos filmes, vagueando por aí nas festas de bêbados e coisas. Isto é verdade. Então, nós vimos aqui o profeta falando, né, na mensagem Escritura na Parede, nos parágrafos que eu li, que o mundo hoje, eles estão tão adormecidos que eles não se lembram mais, não têm mais vontade daquelas velhas e antigas reuniões de oração, e se conectam com um parágrafo que nós lemos aqui, eu não vou lembrar, mas o profeta diz, né, que o mundo quer hoje é apenas uma porção de entretenimento. Eles não querem o Evangelho de Deus, eles querem apenas o que o mundo tem a oferecer a eles. E no início do parágrafo 64, eu citei aqui, né, eu vou ler novamente, que o profeta diz assim: chegará o dia em que você o chamará, talvez você não tenha acomodações para ele em sua casa. Então, vamos examinar, né, examinar. Em Coríntios diz, né, examine o seu homem, pois a si mesmo. Vamos jogar para fora de nossas vidas tudo aquilo que está impedindo o caminho do Espírito Santo de chegar até nós. Vamos lançar para fora todos esses jogos, todos esses entretenimentos que Satanás tem colocado em nossas vidas, porque muitas vezes isso está impedindo o caminho para Deus se achegar até nós. Então é muito importante nós estarmos com a casa limpa, porque as Escrituras dizem que ele virá como um ladrão. Nós não sabemos o dia nem a hora que ele está vindo para nos levar de volta ao lar. Então é importante nós estarmos com a casa limpa, é importante nós limparmos o terreno, para que quando ele chegar nós estejamos prontos para nós partirmos e regressar de volta ao nosso lar, né? Então vamos nos examinar. A partir de hoje vamos observar e ver o que está nos impedindo de se achegar, de nos aproximar de Deus. Se é os jogos, vamos lançar isso fora. Se é os entretenimentos que Satanás tem colocado, vamos lançar isso para fora de nós, porque isto quando você está com esses entretenimentos, nós estamos que você está tendo companheirismo com Satanás. Então vamos lançar tudo para fora, vamos limpar o terreno, para que o Espírito Santo ele possa se achegar a nós e possa fazer morada em nossos corações, né? Porque o profeta diz, ou você tem o diabo, ou você tem Deus. Então eu creio que todos aqui preferem ter Deus em nossas vidas, né? Mas quero apenas ler um parágrafo aqui na mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes. No parágrafo, creio que no parágrafo 64 diz assim, ó: no entanto, homens e mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus por uma concepção mental, mas o verdadeiro esconderijo está no coração, esconder-se em Cristo. Quando Cristo, o Espírito Santo, está em seu coração, você está no seu temperamento, e Ele está vivendo a sua própria vida por sua própria vontade através de você. Aleluia! Eu sei que isso soa terrível, mas é certo, Cristo. Então, por que você está rendido? Que Cristo fala classes de palavras que Ele falaria. Ele pensa o tipo de pensamento que Ele pensaria através de você. Ele fez o tipo de obras que Ele faria através de você. Você está rendido e descansado. Que bela imagem de um cristão consagrado e rendido. Cristo trabalhando através de você. Então o profeta fala a importância de nós estarmos com o coração rendido a Ele. Porque quando nós nos rendemos a Ele, aí já nós não temos nada de nós, mas é o Espírito Santo habitando dentro de nós. É o Espírito Santo falando através de nós, Deus vivendo através de nós, né? Então eu passo a palavra para o irmão João, para ele falar algo mais. Exatamente isso que o irmão Rafael tem falado. As pessoas elas têm esperado um pouco mais de entretenimento, têm esperado lançar jogos novos, filmes novos, coisas novas, e têm perdido a vontade daqueles velhos cultos antiquados de oração, aquele velho momento de oração que você tinha em sua casa, aquele velho companheirismo que você sempre tinha com Deus nas suas noites, nas suas tardes. As pessoas têm perdido isso. As pessoas têm se modernizado, têm buscado uma porção mais de entretenimento, têm buscado uma porção mais de influência com o mundo, têm buscado mais de porções de todas as influências que Satanás tem trazido, porque o que Satanás ele quer nos apresentar são influências, ele quer nos puxar para fora, mas voltemos àquele estado original, voltemos aquele velho companheirismo que nós tínhamos,
que nós buscávamos mais, orávamos, pois a terceira puxada ela é individual. Não espere acontecer coisas grandes, não espere acontecer um grande movimento dentro da igreja onde todos os irmãos pularão, não espere isso. Busque dentro do recôndito do seu quarto, busque o Espírito Santo naquele momento com sua porta fechada, busque mais dele. Volte a isso, não perca mais seu tempo com jogos, com filmes, com os entretenimentos que Satanás tem nos dado, pois como Noé estava pregando a palavra naquele tempo e as pessoas estavam entretidas achando que ele era um louco, é a mesma coisa hoje. Um profeta veio de uma forma tão simples, uma palavra tão simples, e as pessoas têm trocado isso por seus entretenimentos, mas uma hora essa porta vai se fechar. Observe, naquele tempo tinha Enoque, as pessoas estavam todas entretidas, mas Enoque foi transladado. Não é a mesma promessa hoje? As pessoas entretidas, mas há pessoas que irão ser transladadas. Então voltemos àquele estado de buscar mais o Espírito Santo, não percamos isto, pois uma hora esse trem está partindo, uma hora nós vamos ser transformados, uma hora todos nós teremos os nossos corpos transformados e estaremos com Cristo nos ares. Então, irmãos, não espere coisas grandes, busque mais, você comece, apenas comece, não espere o seu vizinho, não espere o seu amigo, apenas comece você, pois o rapto vai acontecer. E que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que Deus guarde cada um dos irmãos. Essa foi nossa palavra sobre as influências trazidas por Satanás. Eu deixo meu Deus abençoe a cada um dos irmãos e que Deus possa guardá-los e guiar os seus caminhos. Amém. Muito rico, né? Assim, irmãos, nós trouxemos esse assunto que, como eu citei no primeiro programa, se não me engano, foi um assunto que Deus colocou no meu coração para nós trazermos. E assim, irmãos, o pregador, para ele poder pregar algo, ele tem que ter primeiro uma vida vivida. Ele tem que ter passado por aquilo para ele poder ministrar aquilo. E eu me lembro do irmão João, nós estamos falando aqui sobre jogos, entretenimentos, e eu e o irmão João nós já passamos muitas noites acordado, passando noites em jogos, né? Até me recordo uma vez que nós estávamos jogando um jogo e acho que era um sábado para domingo, acho que nós amanhecemos o dia, né? Nós amanhecemos o dia jogando e no outro dia cedo nós só se arrumamos e viemos para o ensaio da igreja, né? Então nós não estamos aqui para julgar os irmãos, para falar que o que você está fazendo é errado, mas nós estamos aqui para mostrar o caminho correto, porque assim como Deus tem nos mostrado, né? Nós estamos compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. E graças a Deus hoje nossas noites não são mais passando noites acordadas em jogos, mas passando noites falando sobre a palavra de Deus, né? Nós não estamos aqui falando isso para mostrar o quanto nós somos bons, mas nós estamos falando isso para mostrar o quão bom é a palavra de Deus e os milagres que Deus faz em nossas vidas quando nós estamos decididos a nos render a Ele, quando nós estamos decididos a mudar o nosso caminho, né? Então, que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Nós agradecemos pelos irmãos que têm nos acompanhado. Nós também agradecemos a nossa equipe Super Raça que tem nos ajudado. Agradecemos nosso líder de jogos, irmão Jonas, que tem nos ajudado, nos apoiado. Nós agradecemos a cada um dos irmãos. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Shalom. Shalom.